Contrastes Humanos é um filme de 1941, escrito e dirigido por Preston Sturges e estrelado por Joel McCrea e Veronica Leigh. John Sullivan, personagem de McCrea, é um jovem bem-sucedido diretor de Hollywood que, aclamado pelas suas comédias, decide que quer fazer algo mais significativo na vida, querendo dirigir um filme sobre o sofrimento da população mais pobre. Depois que seus produtores dizem pra ele que ele não entende nada sobre ser pobre, ele resolve que então vai aprender, e parte, sem rumo e sem dinheiro, para tentar viver como um morador de rua. No caminho, ele conhece uma aspirante à atriz, personagem de Lake, que acaba se unindo a ele nessa peculiar experimentação. Sturges escreveu o roteiro do filme como uma resposta a outras comédias que pareciam favorecer a mensagem sobre a diversão. A censura na época ficou preocupada com uma cena em que Sullivan e a jovem dormem juntos em um abrigo, e exigiu que não houvesse qualquer insinuação de intimidade sexual na cena. Lake estava grávida de 6 meses quando as filmagens começaram, fato que ela havia escondido de Sturges, que por sua vez ficou furioso ao descobrir. A figurinista Edith Head teve que criar roupas que ajudariam a esconder a barriga de Lake para que o filme pudesse ser feito. Em um determinado momento do filme, John vai junto com outros personagens para uma igreja de negros, onde eles assistem a um desenho do Pluto. Essa cena foi elogiada por sua representação dos negros, com Sturges recebendo uma carta da NAACP, Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, elogiando e agradecendo Sturges pela cena. O filme recebeu críticas mistas, com alguns elogiando muito o filme e outros criticando sua mensagem social. Ao longo dos anos, a reputação do filme melhorou muito, e hoje ele é considerado um clássico. No filme, John Sullivan insiste que quer fazer um filme chamado E aí, meu irmão, cadê você?, baseado em um livro fictício. Em 2000, Joel e Ethan Coen fizeram um filme usando esse título, estrelado por George Clooney e John Turturro. Pois é, temos aí mais um filme que eu nunca tinha ouvido falar, é um filme diferente, realmente esse é um que, no meio de tantos filmes conhecidos, mas que a gente de repente nunca viu, né, esse realmente eu não conhecia. Eu acho a proposta do filme interessante, a ideia do cara que quer saber como vivem as pessoas sobre as quais ele quer falar é interessante. Eu acho muito curioso, inclusive, pelo menos um crítico na época fez esse comentário, não é um comentário propriamente meu. O Sturges idealizou esse filme como um filme para ser um filme de comédia para dar risada, quando as comédias que estavam sendo muito feitas para passar uma mensagem. Só que, ao fazer isso, ele fez um filme que é muito mais focado em passar a mensagem de façam comédias só para dar risada, do que em realmente fazer você dar risada. Então ele faz um filme contra as comédias que priorizam a mensagem, fazendo um filme que o filme dele é um filme que prioriza a mensagem, é uma comédia que prioriza a mensagem, o que é bem curioso. E um crítico, pelo menos um crítico na época, fez esse comentário, não gostou do filme e fez esse comentário. E eu entendo, eu sinceramente acho que eu prefiro a comédia da mensagem, desde que ela seja boa, eu gosto que tenha uma mensagem por trás. Eu acho que dá uma camada a mais para um filme, que não que todo filme precise ter uma camada a mais, mas eu acho que é uma ideia legal. Então essa parte não é um problema para mim, mas é uma coisa que chama atenção porque vai contra o que o próprio disse que quis fazer, né? Então chama aí uma certa atenção esse fato. Dito isso, eu acho que no que ele tenta fazer cenas que são focadas em dar risada, as cenas não combinam com o filme que ele fez, porque o filme que ele fez não é focado em dar risada, é focado em passar uma mensagem. Ele criou esse problema pra ele mesmo, sabe? Que não funciona. No videozinho aí aparece uma cena que é tipo os caras correndo num carro super rápido, e aí tem... Não mostra, eu acho, no videozinho, no trecho, porque ele tá fugindo num carro e aí atrás os produtores dele e tal, um pessoal assim, estão seguindo ele num tipo um trailer. E aí tem uma cena do trailer balançando, das pessoas caindo, do cara que é o cozinheiro na cozinha todo atrapalhado, com tudo balançando e caindo. É uma grande cena, mais ou menos, toda de piada de gente caindo, sabe? É piada de gente caindo, coisa caindo, e é isso. Que é uma coisa sem mensagem, é puramente pra dar risada. Mas aí o resto do filme inteiro é focado na mensagem, então fica esse contraste com o que ele dizia ser contra em relação ao que ele fez, né? No fim, é um filme ok. Eu não acho que o filme é ótimo, eu também não acho que o filme é ruim. Eu acho que o filme é interessante. Eu acho que as coisas que acontecem com ele, às vezes, são muito convenientes, de um jeito muito exagerado. O que pra mim já é uma falha de roteiro no geral, sabe? Você não soube fazer essa cena fazer sentido,
então você só fez acontecer porque sim. Isso é uma coisa que acontece no filme. De novo, como a gente tá falando spoilers aqui, no final do filme ele acaba preso. Ele acaba preso porque ele desmaia, porque algum cara bate nele, rouba a roupa dele e desmaia ele dentro de um trem. E aí ele acorda zonzo com o inspetor do trem mandando ele embora. E ele bate no inspetor do trem por meio motivo algum, assim, por pura conveniência, porque ele tá grog, então porque ele tá grog a reação dele é bater nos outros, e aí ele vai a julgamento, e no julgamento ele continua zonzo. É muito longo o tempo que ele fica zonzo, porque ele levou uma pancada na cabeça. E aí ele no julgamento, ele não consegue se defender, sabe, de por que ele atacou o cara, ele fica falando, não, eu fiz sim, eu ataquei, e aí é tipo... fica tudo rodando, sabe? Ele fica, sei lá, dias, assim. Só porque ele levou um soco na cabeça. E aí ele acaba preso, e aí é nesse momento em que ele tá preso que tem essa coisa, que todos os presidiários vão pra essa igreja, onde eles assistem o desenho do Pluto. Tem inclusive uma história de que parece que era pra Warner fazer um desenho, tipo um Looney Tunes, pro filme. Mas aparentemente isso acabou nunca sendo feito. E aí conseguiram esse da Disney aí pra passar. Parece que o diretor queria que passasse um Chaplin, um trecho de um filme do Chaplin, mas o Chaplin não liberou, e aí acabou passando esse desenho aí, é um desenho do Pluto com o Mickey e tal. E realmente é uma representação interessante dele ali com os presos nessa igreja. A igreja recepciona eles, né, e bota esse momento aí de diversão pra eles. E sei lá, no final ele consegue sair da cadeia porque ele diz que matou um cara, que na verdade é ele, porque as pessoas não estão com a identidade correta dele, né? Não sabem quem ele é. E aí ele diz que matou uma pessoa que na verdade é ele mesmo, e como ele é um diretor famoso, isso vira notícia. E aí as pessoas que achavam que ele tinha morrido por uma outra coisa, descobrem que ele tá ali e soltam ele porque ele é rico. Enfim. É isso, não é um filme propriamente ruim, mas é um filme meio besta, eu acho. Eu acho que é um filme meio besta, é um filme interessante até certo ponto, mas é um filme meio besta. Não acho que ele vai muito longe, não. O que bom, não acho que eu não botaria ele na lista, mas também é um filme legal. É um filme bonzinho de se assistir, assim.